porque eu vivo e vós vivereis. E naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. Glória a Jesus. Oramos a Deus, Senhor Deus e Pai. Eis aí a tua palavra, Senhor meu Deus. Venha falar conosco, venha falar com essas almas, Pai, de acordo com o que o Senhor quer falar com eles, Senhor. Que eu diminua, o Senhor cresça, Pai querido, e que esta palavra sobre a vida fértil, pois está escrito que o semeador saiu a semear. Parte caiu à beira do caminho, até mesmo em terra rochosa, e até mesmo em espinhos, Senhor. Ó Deus querido, mas também parte caiu, Senhor, em terra boa e frutificou. Ó Deus, que o coração de cada alma que aqui está não seja rochoso, nem espinho, nem à beira do caminho, mas que o coração de cada alma aqui, Pai, possa ser terra fértil, que possa germinar e possa frutificar e dar muitos frutos na tua presença, para a honra e a glória do teu nome. Amém e amém, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Palavra gloriosa, né, meus irmãos? Glórias a Deus. Meus irmãos, nós vemos que Jesus, ele veio à terra para quê? Para cumprir uma missão. Uma missão de ligar a criatura ao Criador, o ser humano a Deus novamente. Porque até mesmo Deus ficou há cerca de 430 anos sem conversar com o ser humano, nem por boca de profeta. O povo orava e Deus não respondia. O povo clamava e Deus em silêncio. Por que isso? Porque Isaías deixou escrito uma coisa em 59, que o pecado ele causa divisão entre o homem e Deus. O pecado ele causa separação entre o ser humano e o Criador. Porque o Senhor sempre quis estar ao lado do ser humano. O Senhor sempre quis responder quando o ser humano dobra o joelho e fala com ele. Ele sempre quis conversar com o seu filho. Mas existe uma separação, porque Deus é santo. Então nós também é necessário estar em santificação, para que Deus possa falar com nós e nós ouvir a voz dele. Então Jesus veio para quê? Para purificar o homem do pecado. E através do seu sangue vertido na cruz. Porque até mesmo no Antigo Testamento se matava um cordeiro, ou seja, um filhotinho de ovelha, para os irmãos entenderem, sem mancha, sem mancha nenhuma, sem sujeira, branquinho, pelo pecado. Então Jesus veio como cordeiro, como ovelha muda, morreu na cruz do Calvário. Para quê? Entregando o seu sangue, para que o seu sangue passe no teu pecado, para que o macumbeiro deixe de ser macumbeiro e comece a pregar a palavra, para que aquele drogado que está caído na rua, que ninguém dá valor, Jesus morreu para que ele deixe de ser drogado e comece a ser um pregador da palavra. Jesus morreu para trocar a .40 da mão do matador e colocar uma Bíblia de 66 tiros, né? Para que Jesus morreu? Por aqueles que estão perdidos, pelos pecadores. Muitos dizem, olha, não pode entrar na casa de pecador. Porque Jesus entrou até mesmo na casa de um ladrão que roubava. Quem sabia disso? Um homem que roubava, chamado Zaqueu, gostava de roubar imposto dos outros. Aí todo mundo falou, olha, o que esse Jesus vai fazer na casa de um pecador? E Jesus falou, Zaqueu, desce dessa figueira, porque hoje me convém pousar na tua casa. Aleluia. Jesus não chegou dizendo, olha, Zaqueu, você é um ladrão, você é isso, você é aquilo. Não, Jesus não apontou o erro dele. Ele mesmo se corrigiu, ele disse, eu preciso mudar, porque esse homem é justo. Então se ele entrou na minha casa, que eu sou um pecador, eu preciso parar de roubar. Aí ele falou, Senhor, como o Senhor veio jantar na minha casa hoje, eu não vou mais roubar ninguém. E ainda, além de eu devolver aquilo que eu roubei para quem eu roubei, eu vou dar 4 vezes mais. Eu ainda, além de eu dar aquilo que eu roubei, eu vou ainda abençoar eles, para quem se mais abençoado ainda, né? Você vê como a vida de um pecador muda quando encontra com Jesus? O segredo para a nossa vida mudar, meus irmãos, para nós começar a ser felizes, é encontrar com Jesus como fez Zaqueu. Até mesmo na vida de crente, Jesus chega para mudar a vida. A Bíblia diz de um homem fariseu que estudava a lei, que era muito conhecido, chamado Nicodemos, um dos principais da sinagoga. Só que ele sabia tudo a Bíblia,
mas ainda não tinha um encontro verdadeiro com Jesus. Aí, certa noite, ele ouviu o sermão de Jesus falando para aquela multidão e falou: olha, esse homem com enfermo, esse homem faz tantos sinais. Aí ele pegou e foi de noite e bateu na porta de Jesus e falou: ô Jesus, vem cá, quero conversar contigo. Aí Jesus falou para ele: o que você quer, Nicodemos? Aí ele falou assim: olha, eu vejo que esses sinais que o Senhor faz, ninguém pode fazer se Deus não for com ele. Então eu quero saber como é que eu faço para ser salvo. Um homem que conhecia a palavra, mas não tinha certeza da sua salvação. Por quê? Porque as suas atitudes eram más. Então, não basta apenas conhecer a palavra, mas sim obedecê-la, né, meus irmãos? Basta não apenas nós conhecer a Bíblia, mas obedecer e colocar em prática ela, né? Então Jesus falou para ele: olha, Nicodemos, uma coisa eu te digo para você, é necessário você nascer de novo. Eu sei que você conhece Bíblia, eu sei que você sabe a lei inteira, mas eu te digo, você precisa nascer de novo. Aí ele falou: mas como eu, sendo um homem velho, vou voltar para o ventre da minha mãe? Voltar a ser um bebezinho? Ele falou: não, você não vai nascer fisicamente, você vai nascer de novo em boas obras. Aleluia. Para de fazer as coisas erradas e comece a fazer as coisas, comece a obedecer a Bíblia que você estuda. Aleluia. Porque você tem que nascer da água e do Espírito. Que água é essa? A água que Jesus falou para a mulher samaritana: se tu soubesse quem fala contigo, te daria a água da vida eterna. Aleluia. E que o Espírito Santo, que é o batismo com fogo. Então, se você, Nicodemos, arrepender das suas más obras, eu te darei a água e o Espírito, e você vai ser uma nova criatura. Você vai receber o meu Espírito Santo e você vai ver a mudança na tua vida. Glória a Deus. Então Jesus, ele foi atrás das ovelhas perdidas que não conheciam Deus, mas foi atrás daquelas que estavam perdidas conhecendo a palavra, né? O que eu vejo com isso? Jesus, ele fala com pessoas que não conhecem a Bíblia, mas fala com pessoas que conhecem a Bíblia também, né? Fala comigo, fala com você. Porque ele é pai e ele gosta de conversar com seus filhos. Diga glória a Deus, igreja. Louvado, pode exaltar, pode bater palma e exaltar esse Deus. Mas Jesus chegou e chamou os 12 discípulos, porque ele sabia que o povo ia matar ele. Ele sabia que muitos ali já estavam perseguindo, porque ele pregava a verdade. Todo aquele que prega a verdade é perseguido, né? Já estava incomodando o diabo, porque Jesus estava falando para eles: olha, não juntem tesouro onde a traça ferrugem corrói, mas juntem tesouro lá no céu. Aleluia. Jesus já falava para eles: olha, vocês antigamente adulteravam pegando a mulher do seu próximo. Hoje em dia eu digo para vocês: se você só olhar para a mulher e cobiçar ela com seus olhos, você já cometeu um adultério com ela. Então Jesus, ele nunca escondeu a verdade, ele sempre falou a verdade. Ele chegou naquela mulher samaritana e falou assim: olha, mulher, eu te digo uma coisa, você vai lá e busca o teu marido. Aí ela falou assim: busca meu marido, mas eu não tenho marido. Aí Jesus falou assim para ela: disseste bem, não tenho marido, porque eu conheço a tua vida. Você já tiveste 5 maridos e agora que você está é de outra mulher. Você tomou o marido da outra mulher. Então arrepende do teu pecado para você ganhar a água da vida eterna, que é o Espírito Santo. Então Jesus, ele nunca passou a mão em ninguém, ele sempre falou a verdade. E as almas que recebiam aquela palavra, elas se convertiam. E ele recebia o abraço de Jesus, né? Porque quando nós arrependemos dos nossos erros, meus irmãos, nós começamos a sentir aquele abraço de Jesus, começa a sentir o carinho de Deus por nós. E daí nós começamos a receber dom de Deus, começamos a orar, jejuar, ler Bíblia, e de repente daqui a pouco nós falamos em mistério, nós pulamos no poder, nós começamos a ver anjo, nós começamos a ter uma autoridade tremenda, nós começamos até mesmo a ser perseguidos pelos demônios. Porque a minha vida foi assim, eu estou falando do que eu vivi. Quando eu renunciei a este mundo de pecado, comecei a trilhar com Jesus, sabe o que aconteceu? Uma madrugada um demônio veio me sufocar. Entrou, eu até estava contando hoje à tarde, né, tio? Entrou na minha casa, 3 e pouco, quase 4 horas da manhã. Entrou 3 passos, eu sentei na minha cama, pensando que era um ladrão, mas me senti que arrepiou até os cabelinhos do meu pé aqui. E até o da pé. Senti aquele arrepio, mas que deve ser um ladrão, né? Mas eu vi que não abriu a porta, demorou uns 3 segundos, aquele peso caiu assim, me prendeu sobre a cama. E uma mão assim pegou no meu pescoço, e ela tornou e trancou minha voz.
Sabe aquela tortura de desmaio? Me deu aquela tortura de desmaio assim. E eu ouvi a voz trêmula do diabo falar assim: o único que venceu entre o bom e o mal foi só Jesus, você não pode me vencer. Porque eu estava em jejum e oração e o diabo se incomodou com aquilo. Né? Evangelizando também. Aí, eu tentei clamar o sangue de Jesus assim, em pensamento, clamava, mas não conseguia, não saía a minha voz, porque ele trancou a minha garganta. Aí ele falou essas palavras e saiu de cima de mim assim. Então eu tive muitas experiências espirituais. Por quê? Porque nós começamos a luz iluminar e incomoda as trevas. Né? A Bíblia diz que nós somos como essa luz do mundo aqui, ó, essa lâmpada. Se nós estiver aceso, o diabo não vai gostar. Então muitas das vezes, para servir a Deus, nós vamos ser perseguidos, meu irmão. A Bíblia diz que nós seremos odiados de todas as nações por causa do nome de Jesus. Só que uma coisa é o mais importante: do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Quem sabia disso? A Bíblia diz assim: do que adianta o homem ter riqueza, ser amado pelos homens, mas naquele dia ser lançado no lago de fogo e de enxofre. Do que adianta ter ouro, ter prata, ter riqueza, ter carro, ter fama, mas quando descer a sepultura, a sua alma vai ser levada pelos demônios. O que adianta isso, meus irmãos? Nada adianta. É por isso que eu digo para você: vale a pena negar este mundo, aceitar Jesus e viver em espírito e verdade. Aleluias! Que o Senhor Jesus vai te encher do poder dele. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Mas quando eu recebi o poder de Deus, meus irmãos, eu não sei por que Deus está me levando nisso. Eu já estou quase saindo da palavra, mas Deus está me levando os testemunhos para eu contar. Certa vez eu fiquei 1h30 falando em mistério com Deus, porque eu não suportei tanta glória. Eu não conseguia orar. Eu não conseguia orar em português, falar a nossa linguagem. Eu só falava em língua com Deus 1h30. Quando eu parei de falar em língua, chegou a travar. A Ana Queda estava no culto aquela vez. Aleluia, Senhor. Daí minha carne começou a se estremecer, irmãos. E eu caí no chão assim, porque eu não suportei o poder de Deus, era muito poder. E quando eu caí no chão do céu, as pessoas, fiquei pensando nas pessoas, devem pensar que eu caí endemoniado. Mas não era o poder de Deus, era muita glória que desceu na carne e não resistiu. Aleluia. Né? Então, tecnicamente, não existe nada melhor do que sentir a presença de Deus, meus irmãos. Você que ainda não fala em mistério, busque o dom do Espírito Santo, porque não é batismo com o Espírito Santo, é um dom, tá bom? Batismo com o Espírito Santo é renunciar ao pecado que o Espírito Santo já habitou em você. Muitas pessoas pregam errado, né? Você vai ser batizado com o Espírito Santo, você vai falar em língua. Não, não é assim, meus irmãos. Batismo com o Espírito Santo é assim, ó, santificou o corpo e a alma, o Espírito Santo desceu em você. Né? Paulo falou isso, nem todos falam em língua. Paulo falou. Nem todos curam e nem todos profetizam, mas todos recebem o Espírito Santo, né, meus irmãos? Todos aqueles que negam esta vida nesta terra. Mas voltando à palavra de Deus, Jesus, ele chamou eles, ensinou seus discípulos, disse para eles: olha, eu estou preparando vocês, vão de 2 em 2 e pregue meu evangelho, cure os enfermos, expulse os demônios e diga aos pobres que é chegado o reino dos céus. E eles foram, meus irmãos. Foram lá, começaram a curar enfermos, expulsar demônio. Mas vai passando o tempo, eles ficam tão felizes com aquilo, eles voltam e Jesus bate no ombro de Jesus e diz: olha, Jesus, até os demônios se submetem pelo teu nome. Aí Jesus falou para eles assim: não se alegrem com isso, mas alegrai-vos porque vossos nomes estão escritos no livro da vida. Então Jesus ensinou para eles: façam a minha obra. É bom vocês expulsar demônio, curar enfermo, pregar o meu evangelho, mas é muito mais melhor você estar com o nome escrito no livro da vida, né? Porque hoje em dia muitos pregam, curam, expulsam o demônio, mas não estão com o nome escrito no livro da vida. Por quê? Porque não obedecem a palavra de Deus. Ser usado é uma coisa, obedecer a palavra é outra, meus irmãos. Então a salvação não é por ser usado, mas sim por obedecer a Bíblia, né? E o problema é que eles escandalizam as almas, muitos desses, né? Porque o que acontece? O povo, ele olha para o homem hoje em dia, olha para o pregador como eu estou pregando para você e foca e diz: nossa, esse é o homem de Deus. Mas amanhã depois vê um erro do pregador e sai da igreja. Diz: eu não vou mais na igreja porque aquele pregador está errado. Mas eu digo uma coisa para você que está aqui nessa noite: não olhe para o pregador, olhe unicamente para Jesus, porque todos nós somos sujeitos a errar. Se você estiver focado no homem, você vai cair.
Mas se você estiver focado em Jesus, você nunca vai cair, porque Ele nunca errou. Ele é o justo, perfeito, santo e verdadeiro Salvador das nossas almas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quem sente a presença de Deus, diga glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Que tremendo, meus irmãos. Palavra gloriosa. Aí Jesus chamou eles e disse assim: olha, está chegando a minha hora. Eu vou ter que subir ao Pai, porque você entregue na mão dos pecadores, vão me matar. Mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Aí vocês não ficarão sozinhos. Eu estou preparando vocês para vocês irem levar o meu evangelho a toda criatura, para que todo aquele que crê seja salvo, e não crer será condenado. Então, meus filhos, não turbem os vossos corações. Creiam em mim e creiam no Pai, porque na casa do meu Pai há muita morada, e eu vou para lá para preparar uma morada para vocês. Uma morada de ouro, de jaspe, de cristal, chamada Nova Jerusalém. Mas quando eu preparar essa morada, um dia eu vou voltar. Mas é necessário que esse evangelho seja pregado a toda nação, povos, línguas, a todo testemunho de toda a gente, para aí eu voltar. Porque nenhum pode ficar inocente na minha palavra, todos têm que me conhecer. Aí aqueles que me aceitar vão alcançar a minha salvação, eu vou poder salvar. Mas aqueles que me negar também será negado naquele dia diante do meu Pai. Então vão, aqueles que receber vocês, me recebem, mas aqueles que não receber vocês, sacode até o pó do calçado dentro daquela casa, porque no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e para Gomorra do que para aquela casa que negou o Evangelho. Ou até mesmo para aquela cidade. Mas vão, eu sei que vocês vão ser perseguidos, vão ser caluniados, vão jogar vocês na prisão, muitos de vós até morrerão por causa do meu nome, mas sede fiel até a morte, que eu dar-te a coroa da vida. Então Jesus não deixou dizendo que nesse hoje em dia eles falam, sem que Jesus tua vida vai melhorar. Eles falam assim, né? Claro que vai melhorar, com certeza. Só que luta nós teremos da mesma forma, meus irmãos. Só que uma coisa que eu sempre falo, será que é só na vida do cristão que tem luta? Faça uma pergunta na tua mente. É só os cristãos que têm luta? Não. Você vê as pessoas do mundo com muito mais luta do que o cristão. Porque a diferença é que nós cristãos ainda temos o consolo do Espírito Santo. Agora as pessoas que estão sofrendo no mundo vivem angustiado, triste, porque não tem o consolo, né? Não tem o Espírito Santo. Então é muito melhor sofrer na presença de Deus do que sofrer neste mundo de pecado, né, meus irmãos? Louvado seja Deus, porque muitas das vezes neste mundo o diabo rouba, mata e destrói, mas Jesus dá vida e vida com abundância. Neste mundo o diabo destrói casamento, destrói família, lança filho contra pai, causa guerra entre as nações. E Jesus, o que ele faz? Coloca amor no coração, faz você perdoar aquele que te feriu, ensina você a amar até mesmo aqueles que te odeiam, porque você agora, a partir deste momento, é uma pessoa boa. No mundo você matava, aqui você ama, meus irmãos. No mundo você roubava, aqui você, se puder, você dá uma cesta básica para o próximo que está passando fome. Você viu a diferença de servir a Deus e estar no mundo? É muito diferente, meus irmãos. É por isso que a melhor coisa é servir a Deus. Vale a pena, meus irmãos. Você vai enfrentar espinhos, vai. Só que uma coisa eu te digo, naquele dia Deus vai te chamar num lado, na frente de multidões de pessoas que te ignorou. E vai dizer assim, olha, todo mundo vai olhar para você e vai dizer, nossa, aquele lá era aquela pessoa que eu ignorei, aquela pessoa que eu tanto atirei pedra, lá onde ela está, do lado de Jesus. Aí Jesus vai dizer para ela, olha, meu filho, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Olha, você sofreu tanto, você chorou tanto, mas agora eu enxugo as tuas lágrimas e te dou uma coroa de incorruptível de glória, e te dou esse galardão também, esse prêmio, essa recompensa, esse pagamento, porque você se esforçou. E agora eu te digo, entra na morada santa, toma a chave de ouro da tua casa de ouro, e agora vai descansar e beber do rio da água da vida, porque você foi fiel a mim, Deus bendito de meu Pai. E muitas das vezes aqueles que não quiseram nada com Jesus vão olhar a cidade santa, vão olhar aquelas ruas de ouro, vão olhar aquela casa de ouro tão linda, vão ter desejo de entrar lá. E Jesus vai dizer, olha, isso aqui vocês perderam porque me negaram. Isso aqui vocês perderam porque amaram mais a tua casa, o teu carro, ou até mesmo a maconha, a droga, a cocaína, a arma de fogo, o baile funk, ou vocês amaram muitas vezes o matiné, o futebol, aquilo, e não me amaram a mim.
E daí vai ser doído, vai haver choro, pranto. Daí Jesus vai mostrar aquele lago de fogo, borbulhando em chamas, pior do que o fogo da terra. E as pessoas vão começar a gritar em desespero, dizer, não, não me manda, me perdoa. Jesus vai dizer, tu tiveste a tua chance lá na terra. Agora, infelizmente, não te conheço, apartar de mim, maldito. Você viu, meu irmão, como que é importante servir a Deus? A melhor coisa seria Deus, meus irmãos. Eu passo o que passar, mas eu não desvio da presença de Deus. Porque o maior medo meu não é morrer. O nosso medo não pode ser morrer, porque um dia nós vai morrer. Um dia essa carne vai tombar. O nosso maior medo, meus irmãos, é ir parar no fogo do inferno, né? O nosso maior medo é ser lançado no lago de fogo. Então, muitas das vezes, nós temos que ter medo de Deus, porque a Bíblia diz, bem-aventurado é o homem que teme a Deus, porque ele, além de matar a carne, lança a alma no inferno, né? Porque o homem apenas mata a carne, e esse vocês não devem temer. Os demônios, eles não podem tocar em você se Deus não permitir. Não tenha medo dos demônios, não tenha medo da macumba, não tenha medo do homem, mas tenha medo de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus, bate palma e exalta o nome de Deus. Só que Ele está aqui nessa noite dizendo para você, não precisa você fugir de mim. Venha, não tenha medo de uma forma de não pecar, mas não precisa ter medo que eu estou te abraçando, meu filho. Estou te abraçando, minha filha, vem que eu estou te abraçando. E quero te ajudar na tua luta, na tua dificuldade, na tua barreira que você está enfrentando. Porque você está passando pelo vale, mas eu te digo, o choro dura uma noite e a alegria virá pelo amanhecer. Quem sabe para Daniel, aquele momento que ele estava dentro daquele cova de leão, estava tão difícil para ele. Mas quando ele saiu de lá, ele saiu muito contente, porque Deus deu o livramento, né? Quem sabe para Sadraque, Mesaque e Abednego, Misael, Ananias e Azarias era o nome deles, estava tão difícil ser carregado pela mão, a saber que ia ser lançado numa fornalha de fogo. Só que depois que eles viram o quarto homem, eles se alegraram, né? Depois que eles saíram da fornalha de fogo intacto, sem queimar, meus irmãos, aí a alegria tomou conta do coração deles. Porque muitas das vezes para encarar a luta é doído. Mas eu quero dizer para você que depois que tu passa pela luta, a alegria é tão grande que você nem lembra do que você passou. A alegria toma o teu coração, porque daí Deus começa a te abençoar. Muitos olhavam para Jó no estado que ele estava, raspando as suas feridas, sua lepra, perdeu tudo que tinha, mulher, até a mulher rejeitou ele, os filhos morreram, foi roubado, todas as fazendas, as riquezas. Muitos olhavam para ele, esse não vai dar em nada, nunca mais vai se levantar. E ele disse, Deus, o Senhor me deu, o Senhor tomou, não me importa, a luta que eu estou passando, eu não te nego, meu Deus. Eu não te nego, Jesus, porque eu sei que o choro de uma noite, a alegria vem ao amanhecer. E Jó deixou escrito também lá em 7,14, dizendo, eu sei que há esperança para a árvore cortada. Porque mesmo que atore a árvore, quando a água bate na raiz, ela começa a brotar de volta. E quando ela brota, ela vem muito mais bela, né? Ao cheiro das águas brotará e dará frutos como uma planta nova. Então, meus irmãos, a luta pode ser grande. Quem sabe já disse, eu estou atorado, eu estou na luta, eu estou na prova. Mas quando a água tocar em mim, quando aquele Espírito Santo, que é a água, começar a me levantar e me exaltar, eu tenho certeza que tudo Deus vai me restituir em dobro, e eu vou ser muito mais abençoado ainda. E quando o Espírito Santo tocou naquele homem, meus irmãos, o estado dele foi muito mudado, né? Todo mundo começou a olhar, nossa, Jó tinha 1000 juntas de boi, agora tem 2000 juntas de boi. Jó tinha 7.000 cabeças de ovelha, agora tem 14. Todo mundo começou a olhar e ver, nossa, Jó estava com aquela lepra, agora está intacto, a pelezinha dele é como de bebê. Olha, Jó estava tão sofrido, tão doído, tinha 10 filhos dele morridos, agora tem 10 filhos de volta. Olha, a mulher dele concebeu mais 10 filhos. Olha que bênção que Deus fez na vida de Jó. E Jó falou, eu sirvo a Deus não porque Ele me dá, mas sim pelo que Ele é. Eu não venho para a igreja, eu não venho para a igreja pelo que Deus pode me dar. Eu não venho para a igreja porque o evangelista, o pregador falou que Deus dá carro, dá casa, dá isso, dá aquilo. Não, eu venho para a igreja porque Deus dá salvação, porque Ele me amou e porque Ele quer salvar a minha alma. É assim que nós temos que dizer, porque
Porque Jó dizia dessa forma. Jó não servia a Deus pelo que ele tinha. Ele servia a Deus porque ele amava a Deus. Aí cai nesta palavra, meus irmãos. Já vou entrar para nós encerrar, para não tomar muito tempo dos irmãos. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Foi o que Jesus falou. Então, para amar a Deus, tem que guardar os mandamentos dele. Glória a Deus. E qual que é os dois mandamentos principais? Amar a Ele sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aleluia. Mas também santificai os vossos corpos, alma e espírito, para que possa se encontrar irrepreensível até a vinda de Cristo. Aleluia, Senhor. Porque além de amar, nós temos que se santificar, fugindo deste mundo, tudo aquilo que tenta nos corromper com Deus, abandonando tudo aquilo que tenta corromper a nossa alma e a nossa comunhão com Deus, para poder ser priorizado por Jesus. Porque você, meu irmão, quando você entrega a vida para Jesus, você não é mais dono de si. Quem sabia disso? Alguém te comprou. Entregou a vida para Cristo, Jesus é teu dono. E se Jesus é teu dono, Ele te domina. Você já não faz o que você quer, mas você faz o que Ele quer na tua vida. Paulo diz assim: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em você, meu irmão, obedeça a Ele, obedeça os mandamentos, cuida para não pecar. Se você pecou, peça perdão que Ele te perdoa. Mas eu tenho certeza, meu irmão, que cada dia que passa você vai se aperfeiçoando e Deus vai te honrar. Na hora que Ele voltar, você vai subir no arrebatamento. E mais palmas que exaltam o Rei Jesus. Amém, meus irmãos? Fica esta palavra no coração de cada um. E que Deus venha abençoar a tua vida, tá bom? Se coloque em pé em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu já vou passar para a irmã chamar por revelação, né? São bênçãos de Deus essa irmã, esse irmão, né? Foi através deles que nós conseguimos chegar, né? Ao conhecimento. Foram lá visitar nós, né? Pregou na nossa igreja, Deus usou tremendamente, né? Aleluia. Então Deus vai falar. Quem crê que Deus vai falar, né, meus irmãos? Deus vai falar no teu coração. Mas eu quero fazer um convite antes disso. Tem alguém que queira entregar a tua vida a Cristo?